Chamaram de epílogo sem chamar, porque ninguém na casa quis dizer que era fim. Preferiram pensar como dobra discreta de mapa, um trecho acrescido ao canto da história, para guardar coisas que o corpo ainda queria aprender. E, nas semanas que vieram depois do segundo domingo no salão, a cidade seguiu respirando no compasso de panelas que falam baixo, de pães que não procuram palco e de cartas pregadas com fita em paredes domésticas. E Peter, agora íntimo do gesto de conferir a caixa azul como quem checa pulso, percebeu que o método estava menos no que ele cozinhava e mais em como decidiam quem entra, quando abre e por quanto tempo. E foi por isso que a Thelminha ganhou prateleira fixa na cozinha, alimentada com religiosidade de quem cuida de gato invisível. Bolinhas subindo como notícia boa que não precisa de manchete, e Lois, com sua régua de limites, foi colando lembretes novos nos cantos, onde o olho repousa. Fotos não são tempero perto da porta, sem vitrines acima do fogão. E, no quadro de giz, uma frase curta que mudava a cada segunda: hoje ouvimos mais que contamos. Amanhã contamos menos que cozinhamos. Depois de amanhã, descansamos, porque descanso também cozinha. E todos, de casa e do entorno, começaram a reconhecer aquele idioma de parede como se fosse calendário de maré. Brian, enquanto isso, escreveu em silêncio o ensaio que prometera para março, sem aspas brilhantes, sem truques de crítica que trocam calor por efeito, um manual de hospitalidade sem protagonismo, em que cada capítulo tinha sabor de receita escrita por avó cuidadosa. Do fogo que escuta, da fila que dança, do pão que não exibe, do pano que perdoa, da placa que abraça, e quando terminou a primeira versão, não enviou para a editora. Deixou decantar dentro do caderno azul como caldo, que precisa da noite para se explicar. E Meg e May, fiéis ao seu jornalzinho caseiro, fizeram edições do zine Receitas de Respirar, que apareceram timidamente em prateleiras de padaria e bibliotecas de bairro, com desenhos que ficavam entre o engraçado e o doce, chaleiras com orelhas, colheres em círculo, pães planeta. E a cada tiragem acrescentavam um lembrete que parecia convite, leve para levar, simples para repetir, gentil para esquecer que é regra. O cubo das pequenas coisas virou personagem itinerante. Fez turnê discreta por 2 casas além da deles, hospedado por uma semana na sala da senhora do coque baixo. Outra semana no corredor da dupla de vizinhas, reapareceu com objetos que tinham aprendido a ir e vir sem se agarrar. Uma borracha escolar devolvida com a metade gasta, e a frase já não dói tanto, um ingresso amassado que voltou com um desenho por cima de quem o perdeu. Um broche antigo que pediu para ficar mais uma volta, porque gostei do silêncio daqui, e uma novidade que fez Meg chorar com os dentes para dentro. Uma chave minúscula sem identificação que, quando tocada, parecia uma promessa de caixinha de música, e o rapaz de olhos quietos, ao descobrir, sorriu sozinho. Não abriu nada, não exigiu nada. Apenas escreveu no painel do salão, quando chegou a vez dele: nem toda falta precisa de barulho para um dia virar música. E Lois, lendo, entendeu que aquela frase valia mais que qualquer aplauso. No meio desse tempo manso, houve chuva brava, daquelas que escurecem telhados ao meio-dia e apagam a confiança das tomadas. E Joe, de uniforme leve, avisou no grupo pequeno dos que sabem a hora, água subindo no quarteirão de trás. Gente cansada, sem luz. É hora de fogareiro e concha sem plateia, e a casa moveu-se como ensaiou. Caixa azul com 2 caldos de emergência, um de batata com alho poró que chamavam de intervalo,
e outro de frango humílimo. Pão fatiado apenas no minuto do chá. Kits semente que viraram kits. Socorro com pano. Colher e mini carta. E foram na chuva com a disciplina de quem já sabe. Paula abriu a escola com chave que ela guarda para tempos assim. Henderson apareceu com lanternas e uma régua de metal que agora media confiança. Cleveland colou setas na parede com fita que não arranca tinta. Rezende trouxe um saco de farinha e um recado: paga depois. Ou não paga. Hoje é dia de estar. E ninguém fotografou ninguém, porque fotos não são tempero. Ficou mais alta que nunca. E o salão se fez por 2 horas de respiração coordenada, filhos dormindo no colo. Conchas indo e voltando, fila que parecia abraço. O medidor silencioso de Stewie, vibrando no bolso como um gato que aprova sem fazer escândalo, e quando a água baixou, a cidade tinha mais chão que raiva, e o método, consolidado não pela beleza, mas pela utilidade mansa, ganhou outro tipo de raiz. Alguns perguntaram de expandir, de replicar com pressa e patrocínio. E Brian respondeu com um formulário fictício que cabia numa linha. Tem fogão. Tem ouvido. Aceita relógio. Se sim para 3, tente em casa. Se não, espere. E Paula, com humor de professora, montou uma oficina curta no centro comunitário chamada Boas Práticas de Conversa Quente, 15 vagas. Sem certificado, com os tópicos que já eram a espinha do projeto. Lavar mãos, etiquetar alergias. Sem vitrines como voto, e Cleveland fez um mapa universal de fila gentil. Aquele que dobra como rio, com desenho do filho que não queria. E passou a circular como desenho animado de outra época. A editora insistiu mais um pouco, depois entendeu a lógica e aprendeu com Brian um truque doméstico para trocar urgência por paladar. Ele mandava sempre a mesma resposta: março, quando o calor baixar. E o tempo passou como deve passar quando tem pão vivo na prateleira, um pouco de cada vez. E Thelminha ganhou irmã, Thelminho. Batizado por Chris num momento de graça, porque o vidro estava mais rechonchudo e parecia um parente simpático, e o pão de casa foi aprimorando sua própria cara. Às vezes bochechas rachadas, às vezes sorriso torto. Sempre honesto, e as fatias, passadas no sal de laranja de Lois, viraram gesto de encerramento de encontro. Uma espécie de amém de farinha. O produtor de vídeos desistiu de transformar o salão em cenário e reapareceu um dia como visitante de verdade. Pegou senha. Guardou o celular. Escreveu no quadro: eu vim errado. Saiu certo, e ninguém o aplaudiu. Que era a maneira certa de acolher, e ele voltou no domingo seguinte com 2 caixas de copos de plástico reutilizáveis e um pedido de permissão para doar sem logo. E Lois disse sim, na medida exata, e foi assim que até quem chega com vitrine aprende uma aula de sombra. Stewie, dono de sua opereta, declarou a versão 4.2 do medidor oficialmente invisível. Sem luzinhas, sem vibração. Agora um peso no bolso que ele dizia regular a curiosidade, e todos riram porque o aparelho parecia de brincadeira. Mas a casa inteira tinha aprendido a brincar de verdade com as próprias vontades. E Meg, com May, ilustrou um zine inteiro só sobre a arte de dizer não com doçura. Ensinando a desenhar placas com palavras curtas. Hoje não. Amanhã talvez, sem vitrines. Pausas obrigatórias, fotos não são tempero. E a dupla de vizinhas colou uma dessas placas no elevador do prédio onde moravam, e no fim de semana seguinte, 3 senhoras apareceram no salão com o kit semente amarrado no barbante e a intenção de abrir uma mesa de chá no térreo.
e Paula carimbou borboleta no plano delas como quem autoriza flor a nascer em calçada. Com o tempo, o projeto começou a colecionar milagres discretos. Tipo o do adolescente que um dia tentou furar a fila e semanas depois guardou o celular do amigo por vontade. O do homem de voz alta que aprendeu a falar baixo no salão e, certa tarde, conduziu uma reunião de condomínio sem grito. O da senhora do coque que escreveu "Me lembro de mim" numa etiqueta e colou na geladeira de casa com uma seta apontando para o espelho. E o de Rezende, que, apesar do cinismo prático de comerciante antigo, confessou que às vezes atende cliente como se estivesse fatiando pão de casa, com cuidado de não machucar a crosta do dia dele. E riu de si mesmo, como quem vê graça em virar personagem de história que não pediu. Joe passou a dizer que a polícia também aprende com salas que servem caldo, porque as pessoas que se ouvem na fila fazem menos barulho na rua. E Henderson, que não é homem de metáforas, entregou a Chris, no dia em que ele apertou sozinho um parafuso difícil, uma caixa de ferramentas pequena com nome no verso, e escreveu para quando o salão precisar de ajuste de porta. E Chris abraçou como quem recebe o equivalente mecânico de um livro de receitas de família, e a biblioteca do quase ganhou degrau de madeira para que crianças alcançassem. Com a regra silenciosa de só olhar com os olhos, e um menino que ainda não sabia ler, acrescentou um desenho de guarda-chuva aberto, guardado com a legenda que May escreveu por ele, para lembrar de cobrir. E Lois entendeu que cobrir é verbo que faz par com cozinhar. Quando março chegou, Brian enviou o ensaio para a editora com um bilhete que dizia "se couber no seu silêncio". E receberam de volta uma aceitação que não parecia trombeta, parecia água no copo. E o contrato tinha um anexo que ele pediu, e foi respeitado. Nada de capa barulhenta. Nada de turnê, nada de fotos com caldo. Só um lançamento numa biblioteca de bairro, com chá morno e pão de casa. E foi assim, com essa escala, que o texto ganhou rua sem perder cozinha. E Eduardo, fiel a seu talento de deixar espaço, escreveu apenas uma resenha de 3 parágrafos sobre o livro que ensina a ouvir sem ensinar a ouvir, e sumiu até o próximo inverno. Um dia, no fim de tarde de vento bom, Peter sentou com Lois na varanda e os dois perceberam, sem alarde, que cozinhando a tristeza já não dependia deles para existir. Que a cidade tinha aprendido a própria caligrafia de caldo, que o salão poderia, se quisessem, acontecer sem a colher deles. E isso não doeu, pelo contrário. Trouxe uma leveza parecida com aquela da primeira caneca de caldo de segunda-feira, e decidiram, sem calendário, que haveria semanas inteiras sem salão nem kits. Apenas casa, pão simples, peixe no forno, nhoqué de coragem leve quando a alma pedisse. E que o método, como todo ofício que vira vida, precisa de temporadas de dormir, e colaram no quadro uma palavra nova. Hibernação, com uma setinha apontando para a prateleira de panos. Como quem diz a quem entrar que pausa é móvel de primeira necessidade. Quando a noite chegou, a Thelminha fez seu ronronar miúdo. Stewie guardou seu medidor numa caixa sem etiqueta, que ele ousou chamar de maturidade. Meg e May deixaram na biblioteca do quase um zine, em formato de postal, com a frase "Cozinhar é um modo de ficar". Chris encostou a régua de metal ao lado do caderno de Torque, como quem afia o ouvido para usos futuros. Joe passou de bicicleta e acenou sem assunto. Cleveland desenhou uma seta invisível no ar, só para lembrar que a fila continua sabendo dançar. Paula mandou uma mensagem com um coração sem brilho e um "até quando o corpo quiser". Rezende, do balcão, piscou para ninguém.
E Eduardo, de longe, não escreveu nada. Que foi o melhor texto. E Peter, finalmente, entendeu que o epílogo é o nome que damos ao momento em que a história larga nossa mão, sem largar nosso jeito, que cozinhar tristezas, até que aprendam etiqueta à mesa, não é salvar ninguém. É só ajustar o fogo de dentro para que as outras coisas não queimem. E que, se amanhã alguém bater no portão com fome de mundo, eles saberão dizer sim ou não com a mesma colher de pau. E isso é tudo o que um ofício pode prometer sem mentir.